Hoje nós vamos continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo aí, que está sendo feito ao redor, em torno do tema ressurgência, o legado do passado, a missão do presente. A nossa intenção é analisarmos biblicamente tudo aquilo que o Senhor nos legou em Cristo Jesus, como houve uma transmissão de Jesus nos dando uma missão, e como essa missão ela não acaba simplesmente com a morte e ressurreição do nosso Senhor, mas é um legado que é compartilhado com os seus discípulos, não apenas os discípulos e apóstolos no primeiro século, mas todos os discípulos de Cristo que vieram então a se tornar conhecidos como Igreja do Senhor. Lembrando que igreja não é um templo, igreja não é uma instituição, igreja não é uma placa, igreja somos nós. Igreja é o corpo vivo de Cristo, místico, que anda sobre a face da terra, dando testemunho do Cristo ressurreto, através da transformação das suas vidas e do poder do Espírito que habita neles. É essa igreja que é cheia do Espírito, que é cheia do poder de Deus, que precisa então testemunhar a glória de Deus entre as nações. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos comissionados pelo próprio Cristo. Ele vai dizer, olha, eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A mesma missão que Cristo recebeu, agora nos é dada. Cristo anuncia o amor do Pai na cruz, morrendo e ressuscitando, nos dando a salvação. Nós anunciamos o amor do Pai em Cristo na cruz. E só por meio de Cristo as pessoas podem alcançar salvação, podem alcançar transformação das suas vidas. E então experimentarem realmente uma nova experiência na sua jornada nesse mundo, vivendo uma experiência de espiritualidade vibrante, uma experiência de espiritualidade genuína, fervorosa e que produz alegria, irmãos. Alegria. O reino de Deus é repleto de alegria. A igreja de Cristo é repleta de alegria. Nós dissemos que essa palavra ressurgência, ela é uma palavra que não faz parte do discurso teológico. Ela não faz parte do universo da teologia. Na verdade, essa palavra faz parte da oceanografia, porque ela remete a um fenômeno de das águas profundas do oceano, que são as águas mais frias, que elas sobem as águas mais altas e fazem essa troca das águas quentes para as águas frias, resfriando então os mares, proporcionando a vida dos peixes. Mas não só a vida dos peixes, à medida que esse fenômeno de ressurgência acontece, há também a oxigenação das águas e a oxigenação do planeta. Segundo os cientistas, em torno de 40% de todo o oxigênio que nós respiramos é da responsabilidade justamente desse movimento de ressurgência. Nós queremos dizer com isso que nós precisamos trazer à tona tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito do discipulado, a respeito daquilo que nós recebemos de Cristo para nos tornarmos seus discípulos, para nos tornarmos seus seguidores. E não só trazer à tona todos esses conceitos, mas também, pelo Espírito de Deus, aplicar esse conceito na nossa vida de tal maneira que a igreja possa ser esse instrumento de Deus para gerar vida no mundo. Irmãos, não existe outra instituição no mundo que seja autorizada por Deus para poder gerar transformação na vida das pessoas, a não ser a igreja. Nós podemos gerar uma determinada
um determinado aplacamento nas situações sociais, nós podemos gerar uma melhoria na situação humana, mas ninguém, nenhum ser humano, nenhuma instituição é capaz, irmãos, de gerar transformação no coração do homem, a não ser a igreja, porque a igreja ela tem uma palavra, a igreja ela tem um discurso, a palavra e o discurso que a igreja tem é o evangelho de Jesus. É a mensagem do Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, ressuscitar, e então, pelo poder do Espírito Santo, somente essa mensagem pode transformar homens, transformar pessoas que estão caminhando para uma condenação, a pessoas que estão caminhando para a salvação. E essas pessoas, elas não são chamadas apenas de crentes, como muita gente gosta de denominar os seguidores de Cristo. Não, elas são denominadas cristãos, ou então elas são denominadas de forma ainda mais apropriada de discípulos. Talmidins. Discípulo é aquele, segundo alguns mestres rabínicos, que eles comiam o pó dos pés dos seus mestres. Ou seja, eles andavam tão próximo dos seus mestres, eles seguiam tão próximos os seus mestres, que a poeira do pó dos mestres podia ser sentido no seu rosto. Não só isso, mas também a intenção de um discípulo não é ter o conhecimento que o mestre tem, mas ser igual ao próprio mestre. Isso é um talmidim, esse é o discípulo das Escrituras. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, dentro desse tema maior, ressurgência, legado do passado, a missão do presente. Nós vamos falar hoje sobre ser discípulos. O que é ser discípulo? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 27 ao 39. Lucas, capítulo 5, do versículo 27 até o versículo 39. Diz o texto: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. E disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia jejuarão. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz:
o vinho velho é melhor. Irmãos, a palavra de Deus aqui nos ensina a respeito do chamado de Levi para que ele pudesse se tornar discípulo. Quem é Levi? Levi é aquele que ficou conhecido como o apóstolo Mateus. Mateus, então, é chamado por Jesus e encontrado no seu trabalho, encontrado na sua profissão. E aqui nós encontramos a primeira característica de um discípulo de Jesus. A primeira característica de um discípulo de Jesus, segundo as Escrituras, é que ele é um pecador. O discípulo de Jesus é um pecador. Nós temos uma noção muito religiosa que nos foi transmitida, que discípulos de Jesus são pessoas que elas alcançaram um nível de santidade ou de pureza maior do que os demais seres humanos normais, e por isso essas pessoas puderam se tornar seguidores de Deus. Como muitos dizem, Deus viu o que há no seu coração. Deus viu o que existia de bom dentro de você. Por isso Ele chamou você. Não é isso que as Escrituras dizem. Deus não nos chama porque viu algo de bom em nós. Deus nos chama porque Ele viu algo de bom nele mesmo, no coração dele mesmo. É um coração gracioso, misericordioso, que chama pecadores. Quando nós vemos o chamado de Levi, o texto vai dizer o seguinte: depois disso, Jesus viu um publicano chamado Levi. E Lucas tem a intenção aqui de ser muito criterioso nas palavras que ele usa para escrever o seu evangelho. Lembra, o evangelho de Lucas é o primeiro livro de 2 volumes. Ele escreve o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, depois ele escreve o outro livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, com o mesmo interesse. E ele vai dizer que o interesse era relatar de uma forma muito fiel aquilo que havia acontecido na história de Jesus e na história daqueles que foram tocados por Jesus, para que um tal de Teófilo pudesse ter a história registrada com a maior fidelidade possível. Então Lucas foi um historiador. E ele faz questão de relatar que esse tal de Levi, esse tal de Mateus, ele era um publicano. E quem era um publicano? Publicano era ninguém mais, ninguém menos do que um traidor da nação. Era um traidor da pátria. Ele estava sentado na coleitoria. Ele era um cobrador de impostos. Quem aqui gosta do leão? Quem aqui gosta quando chega o dia de fazer a declaração do imposto de renda? Ninguém. Era esse o Levi. Levi era o leão. Levi era o cobrador de impostos. E ele estava ali fazendo a sua função. Só que, imagina o seguinte, um brasileiro que começa a trabalhar para os argentinos, a cobrar impostos dos brasileiros para levar esse dinheiro dos brasileiros para a Argentina, para Buenos Aires, levando para aqueles com quem os brasileiros têm a rixa no futebol, né? E é só no futebol, vamos deixar claro. A gente não ia gostar dessa história. Levar nosso dinheiro para outro país, como nós experimentamos durante muitos anos a fio agora, e está explodindo para todos os lados, isso revolta o nosso coração. Vendo o nosso povo sofrer e percebendo que o nosso recurso, às vezes, está sendo retirado daqui para poder abastecer riquezas de outras pessoas. E era justamente isso que acontecia. Levi era esse que traiu a nação, fez um concurso rápido ali e se tornou um traidor da nação, levando o recurso, espoliando o recurso para entregar para os romanos. Só que não era só o imposto que os romanos cobravam. O Mateus, como todos os outros publicanos, inclusive o tal do Zaqueu,
que também era um publicano, eles cobravam a mais os impostos. Eles cobravam propina. Eles eram corruptos. Então, funcionário do governo corrupto não é coisa da modernidade, vem de muito tempo. Né? Vem de muito tempo. Aproveitar-se da máquina pública para poder tirar vantagem não é uma questão só no Brasil, mas é uma questão histórica. E as pessoas estavam vendo isso, só que elas não conseguiam tirar Mateus daquela situação, porque ele estava debaixo da autoridade romana. Então, o que as pessoas, os judeus, pensavam de Mateus? Que ele era um inimigo, era um traidor da nação. Por isso, todas as vezes que o texto bíblico vai falar sobre pecadores, às vezes está relacionando publicano e pecadores. São pessoas que eles achavam que eram torpes. Pessoas que eles achavam que eram realmente afastadas de Deus. Esse era o conceito. Então, esse era o Mateus, um tremendo de um pecador. E foi justamente esse camarada, esse pecador, que Jesus começa a conversar, começa a trocar uma ideia com ele. E não é só Levi. O Lucas, escritor, ele tem a intenção de amarrar todos os assuntos que ele está tratando. Volta aí no capítulo 5, no versículo 8. Olha só. Jesus ele está pregando na praia, então ele entra no barco de Simão, que é Pedro, e ele começa a pregar, e ele fala para Simão lançar as redes. Eles tinham passado a noite tentando pegar peixe, não conseguiram pegar nada. Quando eles puxam a rede quase se rompe de tanto peixe. Então olha o que Simão vai dizer. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor. Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Olha como Jesus encontra Pedro. Todas as vezes que nós temos um encontro com o Senhor, todas as vezes que nós temos um encontro com Cristo, depois de percebermos todas as maravilhas que Ele pode fazer, depois de observarmos os milagres que Ele pode fazer, depois de percebermos quão grandes coisas Ele, como Deus, pode fazer, que são coisas extraordinárias, e se nós relatássemos tudo aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas desse auditório e de centenas de pessoas com as quais nós convivemos todos os dias, e que manifestam fé em Jesus, nós poderíamos contabilizar milhares, centenas de milhares de milagres experimentados pela sua fé. E aqui o Pedro experimentou isso, e quando nós olhamos o Deus grandioso, a primeira coisa que nós fazemos é reconhecer a nossa pecaminosidade. É falar: Senhor, quão grande é o Senhor e quão pequeno eu sou. Então, o Pedro reconhece a sua pecaminosidade, e agora Lucas, no texto que nós estamos lendo, está reconhecendo a pecaminosidade de Levi, mostrando para cada um de nós que os chamados de Deus não são pessoas aperfeiçoadas, não são pessoas melhores, são pessoas comuns como eu, como você, são pessoas que Deus chama pela sua infinita graça e misericórdia, atrai essas pessoas e muda o sentido de vida, muda o sentido da jornada delas, falando: olha, agora vocês não vão ter uma jornada apenas de uma pescaria, vivendo a vida comum, uma vida onde vocês gastam o dia a dia de vocês apenas com o bem-estar de si mesmos,
a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. A partir de hoje, a vida de vocês vai estar direcionada ao próximo, vai estar direcionada ao outro. Você vai deixar de ser um mero pecador para ser alguém perdoado. Perdoado por essa graça, perdoado por essa misericórdia de Deus. É esse Deus, irmãos, que andando por aí, andando às vezes em mim, andando através de você, andando através de outra pessoa que às vezes anunciou o Evangelho a você, ele nos percebe. Olha o que o texto vai dizer. Depois disso, Jesus viu um publicano chamado Levi. O texto diz que ele viu esse publicano. Isso é muito interessante. Jesus viu. Ninguém ali via aquele publicano. Ninguém queria ver aquele publicano. Ver para Jesus é perceber a forma, a pessoalidade, a relevância, a singularidade daquele ser humano dentro de uma situação maior, dentro de talvez um universo de centenas de pessoas que estavam transitando por aquele local. Jesus põe um olho em alguém e percebe alguém, levando em consideração os seus potenciais e apostando contra os seus defeitos. Jesus aposta contra os defeitos de Mateus. Quando todo mundo acusava, ele é publicano. Quando todo mundo acusava, ele é pecador. Quando todo mundo simplesmente falava mal e apostava nos defeitos de Levi, Jesus aposta contra os defeitos de Levi. E chama aquele homem. E fala, vem e segue-me. Ele viu. Nós precisamos aprender a ver as pessoas, irmãos. Como que a gente vê as pessoas? Vou contar uma historinha para vocês. Certa vez, eu estava na igreja onde me converti, onde cresci. Eu estava ali com os meus 17 anos de idade, sentado, ensaiando um teatro de Natal. E sentado do lado de fora, uma colega minha sentou-se comigo e nós já nos conhecíamos há um bom tempo. Mas de repente ela sentou e a noite era propícia, o luar era propício, a luz era propícia, o cabelo dela caiu de lado e ela me olhou nos olhos pela primeira vez e eu vi ela. Pela primeira vez eu percebi ela. Pela primeira vez eu enxerguei ela. E hoje ela está dando aula lá em cima para as crianças. Irmãos, a gente pode ver pessoas de várias formas, de várias maneiras. Mas nós somos chamados por Cristo para ver as pessoas a partir da ótica dele, que é a ótica do amor, que é essa ótica que enxerga as pessoas na sua pessoalidade, enxerga a relevância delas, a singularidade de cada uma delas, é a nossa capacidade de perceber o potencial delas e apostar contra os defeitos. Porque é isso que um casal faz, quando um enxerga o outro. Aposta contra os defeitos. O texto também nos ensina que Jesus diz a Mateus, siga-me, siga-me. E Mateus, ele tem duas atitudes. A primeira delas é, ele larga tudo. Ele larga tudo. E segue Jesus. Nós temos um grande problema em largar tudo. Nós temos um grande problema em largar tudo porque nós estamos, às vezes, presos por tudo. E nós não percebemos que nós somos escravos de tudo. E na busca pelo tudo, nós só estamos sendo cada vez mais prisioneiros
dos nossos desejos, prisioneiros daquilo que a sociedade nos impõe como valor, aquilo que a sociedade nos impõe como objetivo, aquilo que a sociedade nos impõe como relevante, e nós nos esquecemos, de fato, de largar tudo por causa de Cristo e realmente encontrarmos com Ele em nosso coração. O texto bíblico vai contar uma história, o próprio Jesus dizendo, de um homem que ele achou uma pérola. Ele achou uma pérola em um terreno. E quando ele achou aquela pérola, ele vendeu tudo o que tinha, todos os outros bens, para comprar aquele terreno, só para ter aquela pérola. Aquela pérola significa o Evangelho. Aquela pérola significa o próprio Cristo. Quando nós encontramos Cristo, nós entendemos que tudo o mais perde o brilho. E nós entregamos todo o resto por causa do Cristo que nós recebemos. Isso não quer dizer que nós vivemos uma vida asceta, como muitos interpretaram a passagem. O ascetismo tomou conta da igreja e muita gente foi viver em caverna. Muita gente foi viver dentro de mosteiros. E nós vamos ver que não é isso que o Senhor está nos propondo. O que Ele está nos propondo aqui, de fato, é um trabalhar, não de isolamento, mas é um trabalhar sobre prioridades no coração. O Evangelho precisa ser a prioridade do nosso coração. Nós precisamos, à medida que deixamos tudo, ou pelo menos fazemos a análise para deixar tudo, descobrimos que muitas vezes não possuímos coisas, mas que as coisas nos possuem. E tão difícil que é deixarmos algo em nome de Jesus, ou pela obra de Jesus. Nós perdemos a oportunidade de ganharmos todas as promessas de Deus e que Deus nos fez, irmãos. Há alguns anos atrás, eu fui chamado por Cristo. E eu trabalhava numa empresa, numa multinacional. Eu era um jovem de 20 para 21 anos. Eu tinha um alto cargo nessa empresa. E ganhava muito bem. E de repente, o Senhor me chamou para o ministério. E quando eu fui conhecer o seminário, eu sentei no pasto, literalmente, e chorei, falando: Senhor, não me traz para cá. Me leva para qualquer outro lugar, Senhor, não me traz para cá. Eu não vou conseguir viver aqui. Eu não vou conseguir viver. Resultado disso, 1 ano depois, eu estava naquele seminário, naquele local, casado com a minha esposa. Eu abri mão de casa, mãe, pai, irmãos, parentes, amigos, trabalho, para estar naquele local. Muitas vezes sem ter R$1 para pagar um sorvete para minha esposa, e muitas vezes sem ter R$1 para comprar algo para comer. Muitas vezes. Mas se eu não tivesse feito isso, hoje eu não teria vocês. Hoje eu não teria vocês, irmãos. Que promessa maravilhosa que se cumpriu na minha vida. Porque o Senhor vai dizer que todo aquele que deixar pai e mãe, irmão, família, por causa dele, há de receber 100 vezes mais nessa vida e na próxima. Nessa eu já recebi. O Senhor, irmãos, Ele cumpre as suas promessas. Quando nós abrimos mão de tudo, Ele cumpre as suas promessas. A questão é a prioridade que estabelecemos no nosso coração. E a prioridade aqui é sermos pescadores de homens. Todos nós fomos chamados como Levi para seguirmos a Cristo, para sermos pescadores de homens. Dinheiros e bens, irmãos, podem se tornar facilmente deuses nas nossas vidas.
Paulo, na sua carta aos Filipenses, vai dizer que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, passando fome ou necessidade. Depois ele vai falar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus há de nos suprir. Mas Deus não supre só os missionários, como Paulo. Logo embaixo, o próprio Paulo vai falar, eu, Paulo, oro para que Deus, da mesma forma, supra todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Entenda, aquilo que você tem não é fruto da sua performance, não é fruto do seu trabalho, não é fruto da sua competência, não é fruto do seu esforço apenas. Tudo isso é fruto da graça e da generosidade de Deus para com você, porque Ele tem te dado saúde, Ele tem te dado competência, Ele tem te dado vida para que você conquiste. Então ouça o chamado de Deus na sua vida para que você encontre pessoas, para que você veja pessoas e para que você possa entrar no universo delas. Sabe por quê? Abra aí rapidinho na sua Bíblia, um pouco para frente, Lucas ainda, capítulo 14, versículo 33. Olha o que Jesus vai dizer. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, aqui não é um pedido de Cristo. Isso aqui é uma característica do discípulo. Aqui o Lucas está amarrando toda a história. Ele está falando, Pedro deixou tudo, ele deixou as redes e seguiu Jesus imediatamente. Levi deixou tudo, a coletoria, e seguiu Jesus. E imaginem, vocês, Pedro, João e Tiago ainda tinham a oportunidade. Se essa história de Jesus desse errado, eles podiam voltar a pescar. Mas e Levi? Ele nunca mais ia conseguir a profissão dele de volta. Ele largou tudo e foi. Agora, ele era traidor de Roma, ou pelo menos, daquele trabalho dos romanos. Mas ele foi seguir a Cristo, abandonou para servir ao Senhor e encontrar outras pessoas. Irmãos, sendo discípulos, nós estamos a caminho com Cristo. E diz o texto, que esse Levi, à medida que Cristo o chamou, diz o texto aí, levantou-se, deixou tudo e o seguiu. A melhor tradução para esse seguiu, não seria seguiu, seria seguia. Seguia. Por quê? Porque aqui está, o texto no original, está chamando a atenção para uma condição constante, onde o Levi não seguiu Jesus só naquele momento. Levi seguiu Jesus para toda a vida. Nós não podemos seguir Jesus apenas em alguns momentos da nossa vida. Nós não podemos tomar a decisão por Cristo em apenas alguns momentos da nossa vida. Cristo precisa preencher todo o universo da nossa existência. Nós precisamos seguir Jesus em qualquer lugar que estivermos, não só no domingo à noite dentro da igreja. Nós precisamos seguir Jesus e sermos pescadores de homens no nosso trabalho, sermos pescadores de homens nas nossas férias, sermos pescadores de homens andando pela rua, sermos pescadores de homens, porque em primeiro lugar na nossa vida o que nós somos é pescadores de homens e fazemos o resto da nossa jornada apenas para manter essa grande dignidade que nós recebemos de Deus, que é sermos chamados discípulos dele. O resto é só para manter, irmãos. Esse Mateus, saindo dali, olha o que ele faz. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. O que ele faz ao sair dali? Tem muita gente que recebe o chamado do Evangelho como um peso. O trabalho do Senhor como um peso. Fazer as coisas para Deus
é um fardo pesado com o qual nós temos que conviver. Claro, nós queremos às vezes fugir do inferno, como muitos pensam. O problema da igreja é justamente esse, irmãos, que nós estamos ensinando pessoas a fugir do inferno. Nós estamos ensinando, às vezes, as pessoas a morrer, a como morrer, quando Jesus não ensina a pessoa como morrer. Jesus ensina as pessoas como viver. Ele ensina as pessoas como viver. E esse Levi, ele não vê o chamado de Cristo como esse peso. A primeira coisa que ele faz é se tornar a proposta que Cristo fez para ele, um pescador de homens. Opa, se é para ser pescador de homens, deixa eu contar para os meus amigos, deixa eu contar para as pessoas que eu conheço, quem é esse Cristo. Ele fez uma festa para Jesus em sua casa e chamou todos os seus amigos. E se você ler o Evangelho de Marcos, os fariseus, os religiosos, vão estar lá de fora falando assim: ele come com pecadores e publicanos. Pecadores e publicanos. Mas esse Levi, ele faz um banquete. E o que é esse banquete? A melhor tradução aqui não seria banquete, mas seria tipo, mais ou menos um simpósio. O que é um simpósio? É uma reunião onde as pessoas vão, aí tem ali sim um coquetel, tem alguma coisa, mas ali tem um preletor. Ali tem alguém que vai trazer uma palavra, ali tem alguém que vai falar a respeito de novos conceitos, ali tem alguém que vai conduzir um bate-papo sobre assuntos atuais. Isso é um simpósio. E foi justamente isso que Mateus fez. Vamos chamar os amigos, porque os meus amigos precisam ouvir o que eu ouvi. Eles precisam ter a experiência que eu tive. Esse chamado não é só para mim. Esse chamado é para todos aqueles que eu conheço. Familiares, amigos. E ele dá uma festa. Não é um momento triste. A vida com Cristo não é essa vida asceta, como nós falamos, onde as pessoas vão para um claustro e ali se vestem de preto e ali passam a vida em oração na busca pela santificação. A vida espiritual com Cristo se dá no dia a dia, onde nós somos capazes de trabalhar o nosso coração para sermos esses pescadores de pessoas e então vivermos no meio daquelas pessoas que precisam de nós. Pecadores, como nós somos. Pessoas que ainda não se encontraram com o Cristo que nós encontramos, mas precisam se encontrar. E nós somos esses instrumentos, nós somos esses pescadores de homens. Mas perceba, os fariseus e os líderes religiosos criticam a atitude de Jesus. Mas não criticam só a atitude de Jesus, olha o que eles falam. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Por que vocês estão com essas pessoas? Vocês deveriam estar se relacionando só com crente, só com gente que é fiel. Claro, na cabeça deles, no legalismo religioso deles, qualquer pessoa com quem eles se relacionassem, que não estivesse ligado à confissão religiosa deles, podia trazer riscos de uma contaminação religiosa. É óbvio que quando nós estamos transitando nesse mundo, nós podemos ser facilmente enganados, enredados, e nos distanciar de Cristo.
Mas pessoas que experimentam esse distanciamento em festas, pessoas que experimentam esse distanciamento em outras reuniões, ou simplesmente o seu coração se afasta de Cristo, é porque lhes falta a convicção que Levi tinha, a convicção desse chamado, dessa alegria, de falar: eu preciso manifestar a minha fé, eu preciso manifestar a minha alegria. A minha alegria não está em me conformar com o mundo, mas a minha alegria está em conformar o mundo à imagem de Cristo, do Cristo que eu conheci. Falta essa convicção às vezes na igreja. E aí, se vamos com essa convicção para o mundo, aí nós podemos sim ser esses discípulos de Jesus. Nós seremos muitas vezes criticados? Sim, seremos, mas nós encontraremos pessoas, nós vamos ver pessoas, nós vamos perceber pessoas, nós vamos ver a singularidade das pessoas, nós vamos amar as pessoas e nós vamos resgatar as pessoas que precisam ouvir de Cristo e elas se tornarão pecadores e pecadoras como nós somos, mas perdoadas pelo Cristo que nos perdoou. O texto vai continuar dizendo assim, que os fariseus, eles murmuravam. Aqui, esse murmúrio, essa murmuração, é a mesma murmuração que você encontra no Antigo Testamento, motivo pelo qual Deus condenou Israel a viver 40 anos vagando pelo deserto, porque eles eram murmuradores. Cristo não gostou. Aqui a intenção de Lucas é dizer: Cristo não aprovou a murmuração desses homens. E ele vai dizer: vocês comem. Os discípulos de Jesus seguiam os passos de Jesus. Eles não estavam comprometidos com uma política de boa vizinhança. Eles não estavam comprometidos em serem politicamente corretos. Eles estavam comprometidos em serem espiritualmente fiéis a Cristo, ao seu mestre. Então eles entraram na festa, participaram da festa. Eles comiam, bebiam com os pecadores. E sabe de uma coisa? Essa é a missão da igreja. Nós somos pescadores de homens. Precisamos nos relacionar com as pessoas que precisam de Cristo. O problema dos pecadores, ou dos fariseus, é que eles fazem um perfil das pessoas. E nós também fazemos perfil de pessoas. Perfil de pessoas melhores, perfil de pessoas piores, perfil de pessoas mais santas, perfil de pessoas mais pecadoras. Eu me lembro de uma vez que eu fui em uma igreja, a Assembleia de Deus, com um amigo, e todos os seminaristas que estavam ali foram de acordo com a igreja, foram de terno, gravata, sentaram, e esse amigo nosso, ele foi, jovem que era o mais jovem da turma na época, ele foi com uma roupa toda pintada, toda colorida, uma calça jeans cheia de uns ferrinhos assim na perna, que tinha naquela época, um tênis desamarrado, e ele tinha um cabelo grande, sabe, nas costas, e ele foi. E aí, o pastor começou a pregar, e no meio da mensagem, o pastor falou assim: hoje à noite você tem a opção de entregar a sua vida a Jesus. Converta-se, entregue a sua vida a Jesus e você será transformado, você será mudado pelo poder. E o pastor desceu do palco e ele começou a andar em direção àquele jovem, e ele parou e começou a falar diretamente para esse colega meu: converta-se, entregue a sua vida para Jesus. E aí o amigo meu falou para ele baixinho: pastor, eu sou do seminário Betânia. O pastor olhou para ele e falou: desculpa, e voltou. Desculpa. Porque nós criamos estereótipos de melhores e piores. Nós criamos isso, e os fariseus criaram isso, mas Jesus não olha estereótipos. Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a pessoa em si, com o coração daquela pessoa que pode ser transformado, não porque é bom, mas porque o coração de Jesus é bom e pode transformar as nossas vidas. Aí Jesus vai dizer o seguinte:
Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus, ele se aproveita de uma premissa de um filósofo que era discípulo de Sócrates, que disse assim: médicos associam-se com enfermos, mas não contraem febre. O que ele queria dizer com isso? Irmãos, nós vamos no médico, ele nos atende, e nem por isso ele fica doente. Nós podemos estar com as pessoas, nós devemos estar com as pessoas, nós podemos nos relacionar com as pessoas, nós podemos mudar a vida das pessoas, sem permitir que as pessoas mudem as nossas convicções. Jesus estava ali junto com seus discípulos por um motivo, era um simpósio. Ele tinha uma mensagem, ele tinha algo para oferecer àquelas pessoas. Ele podia transformar a vida daquelas pessoas, como muitos desses pecadores e publicanos, depois você vai perceber que se tornaram seguidores dele. Ele mudou a vida desses homens, porque se interessou genuinamente pela vida deles. Jesus tinha simpatia. Nos falta, às vezes, simpatia, simpatizarmos com as outras pessoas. Nos falta solidariedade, nos solidarizar com a situação das pessoas. E aqui não interessa, imaginem, aqui tem gente pobre, ali com Jesus, porque a classe que Jesus andava, Pedro, Tiago, João, era gente pobre, e está lá ouvindo Jesus, mas tinha gente muito rica. Os amigos de Levi, eles eram muito ricos. Se você ler a história de Zaqueu, você vai ver que Zaqueu era um homem muito rico. E publicanos eram homens muito ricos. Porque Jesus não está interessado com posição social. Nós achamos que uma pessoa, às vezes por estar numa posição social melhor, ela tem uma espiritualidade também melhor. Lê do engano. Ela é tão necessitada do poder transformador de Cristo quanto qualquer outra pessoa. Jesus trabalhava com todas as camadas, com todas as pessoas, e entendia a necessidade delas. Então ele diz: olha, eu aqui estou como médico. Eu sei que vou estar com as pessoas, levando-as a refletir e a poder mudarem as suas vidas, e não necessariamente eu serei contaminado, como vocês imaginam. A contaminação não acontece porque você está com outras pessoas. A contaminação acontece, as pessoas se desviam do caminho de Deus, não é por estarem no meio de outras pessoas, é por falta de convicção de chamado. Por falta de convicção de quem é Cristo Jesus. Então ele vai dizer, aí, no texto: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É isso que ele veio fazer, irmãos. Transformar pecadores em pecadores perdoados. Essa é a proposta de Jesus. Eu vim transformar pecadores, como eu, como você, em pecadores perdoados. Não somos melhores que ninguém, nem piores que ninguém. Somos apenas aqueles que podem levar consolo à vida de tantas outras pessoas que não encontraram consolo, porque ainda não encontraram o Evangelho de Jesus. Ele continua: e eles disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Os seus discípulos vivem em festa, os nossos fazem jejum o tempo inteiro. Os nossos ficam entristecidos, andando de cabeça baixa, mostrando que são piedosos, mostrando que são religiosos mesmos. Mas Jesus vai dizer para eles: deixa eu contar uma coisa para vocês a respeito dos meus discípulos. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto você tem o noivo, enquanto você tem Cristo, você pode ficar triste?
Tem que festejar, Jesus está falando. Enquanto eu estou com o meu povo, tem que festejar. O meu povo precisa ser um povo alegre. O meu povo precisa ser um povo fiel. Está certo, ele disse, virão dias em que eles precisarão jejuar, mas não é um jejum por religiosidade. É um jejum, às vezes, por voluntariado, porque você jejua para crescimento espiritual, ou é um jejum por necessidade. Como Paulo disse, eu passei fome e tive em abundância, mas passou fome sim. Então, às vezes, nós passamos essas necessidades, mas isso não quer dizer que Cristo perdeu o significado, perdeu o valor. Pelo contrário, Cristo é o sentido de nós passarmos por toda e qualquer situação e ainda permanecermos fiéis a Ele. Não é uma religião, não é apenas uma postura religiosa, mas é simplesmente um estilo de vida que nós assumimos, de serviço e amor a Cristo e ao próximo. Então Jesus vai dizer assim: então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. O que ele está querendo dizer? Não adianta eu tentar colocar na cabeça de vocês o ensino novo que eu estou trazendo. E nem adianta eu pegar o ensino velho de vocês e tentar colocar na cabeça dos novos que estão chegando. Eu vim trazer conceitos completamente novos. Eu não vim aqui mudar o judaísmo. Eu vim aqui lançar uma nova proposta de espiritualidade. A outra figura, o outro quadro que ele pinta tem o mesmo sentido. Ele vai dizer: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Eles faziam vinho e colocavam em um recipiente que era feito de pele, ou da pele da cabra, e a pele nova, à medida que o vinho ele fermentava, ela expandia, mas se ela tivesse velha, ela já estava endurecida. Você colocasse vinho novo ali, quando ele expandisse pela fermentação, ele podia arrebentar aquela vasilha. Então, o que ele está dizendo? Não adianta colocar conceito novo em cabeça de gente de conceito velho. Eu não vim aqui simplesmente criar remendo. Eu vim trazer uma coisa completamente nova. Ou você aceita todos os conceitos novos, ou você aceita todos os valores novos, ou isso vai arrebentar. Tem que transformar, tem que mudar. E aí ele fala assim: ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Todo mundo aí que entende um pouquinho de vinho sabe que o vinho velho é sempre melhor, é sempre mais caro, é sempre mais gostoso. Porém, o que Jesus está dizendo? Todo aquele que já está acostumado com esse conceito não está disposto nem a experimentar o vinho novo para saber qual é o aroma, qual é o gosto, qual é o sabor. Lembra do que aconteceu em Caná da Galileia? Jesus faz o seu primeiro milagre, ele transforma a água em vinho. E aí eles beberam o vinho que o noivo tinha comprado, que era um vinho bom. Mas depois que eles beberam o vinho que Jesus tinha feito, o vinho de Jesus já era bem melhor. Mas o vinho era novo. O vinho de Jesus era novo, era recém-fabricado. Mas era o vinho melhor. O que Jesus está falando? O meu vinho é novo, mas é melhor. O grande problema é que aqueles que têm conceitos religiosos rudimentares, aqueles que têm conceitos religiosos endurecidos, enrijecidos, que não estão dispostos a mudar, eles vão romper se aceitar os meus mandamentos
ou eles nem vão se propor a experimentar, porque eles já estão acostumados demais com aquilo que é velho. Nós não podemos ser pessoas acostumadas à religião, irmãos. Nós precisamos experimentar o modelo de vida de Jesus. Nós fomos chamados para isso. Isso é ser discípulo. Esse é o discípulo de Jesus, aquele que está disposto a segui-lo e aprender com ele. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez discípulos mais engajados com o reino dele. Deus abençoe. Vamos ficar de pé.